Olá, meus amigos, minhas amigas, que prazer enorme, pessoal, estar aqui com vocês nesse momento pertinho da nossa prova de OAB. Nós vamos para o 40º exame e, para nossa felicidade, estamos aqui desde o primeiro. E a gente aprovou muita gente? Muita gente. E você será um deles, logicamente. Você viu que o Damásio tem uma programação extensa, chamado 40 Passos, então esse é o programa que foi estabelecido para bater exatamente com o número do exame seu, que é o número 40. E esta matéria que nós vamos passar hoje aqui para você, é para você depois na tua casa, né, fora do dia, tá incluso no dia Damásio, só que você vai ter acesso de maneira aí autônoma, independente, a hora que você quiser. Só que nós temos, então, 25 minutos, então a gente vai no ponto em algumas coisas que a gente entende fundamental. Então, primeiro ponto que eu queria chamar a tua atenção, porque tem sido falado muito. Presta atenção, pessoal. Existe discriminação no país. Não adianta a gente falar, eu não discrimino. Tá, você pode não discriminar um monte de coisas, mas a gente sempre tem alguma coisa... É sempre assim, né? Você pode ter menos discriminação, mas a gente tem. Infelizmente, nós vamos consertando ao longo do tempo. E aí nasceu a expressão racismo ambiental. Então, se cair na tua prova de onde vem racismo ambiental, o que você responde? Eu coloquei no meu Instagram, viu? Uma explicação desse tamanho. Então é o seguinte, pessoal, existe um princípio, é fácil, deixa eu começar antes. Como é que fala o artigo 225 da Constituição? Fala, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos para você, quem é? É a coletividade brasileira. Então, todos têm direito, é a coletividade inteira. Sim. E agora eu pergunto, você acha que a coletividade brasileira inteira tem direito ao mesmo meio ambiente equilibrado? Ou alguém tem mais meio ambiente e outros quase nada? Alguém tem muito meio ambiente equilibrado e outros nada. Quem são os que menos têm? Pessoal da periferia, que está em favela, cortiço, na beira de rios e tal. E quem é a população que mais está lá? Bom, eu vou perguntar para você, o censo atual, eu fico olhando lá e aqui, né? O censo atual, esse último, qual é o número de população negra no Brasil? Luiz, eu não sei o que é população negra, então eu sei que muita gente não sabe. Mas a lei brasileira diz, a população negra é o conjunto das pessoas pretas e pardas. É isso mesmo? Sim, pretos e pardos formam a população negra. Quanto por cento de pretos e pardos nós temos no Brasil? Não tenho ideia. 55%, é a maioria. E quem é que tem menos condições? Infelizmente, eles. E onde eles estão? Na periferia. E onde aqui não tem política pública ambiental? Tem menos na periferia. Então, eu vejo aquelas senhoras que têm enchentes, eu vi uma chorando aqui. Com o passar do tempo, a gente vai tendo muita compaixão. A gente vai desenvolvendo isso, né? É um sinal de crescimento até espiritual, você ter compaixão pelas pessoas. Ela falou que ela esqueceu o número de sofás que ela comprou na vida, de tantos que a enchente levou. Então eu pergunto para você, existe uma certa discriminação ou não? Na hora das políticas públicas serem aplicadas, as políticas públicas ambientais? Sim. E quais são os menos favorecidos nas políticas públicas? A população negra. Aí é tirar o termo racismo ambiental. Então, pessoal, racismo ambiental significa dizer que a população negra do Brasil, ela tem menos políticas públicas ambientais e ela é a maioria da população. Portanto, eu não tenho uma coisa que nós chamamos de princípio da igualdade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Princípio do acesso equitativo aos recursos naturais. Bem, esse é um ponto que ele pode perguntar para você. Outro ponto que ele pode perguntar para você. Você sabe o que é princípio do desenvolvimento sustentável?
Desenvolvimento sustentável? Ah, eu sei. O que é? Ah, esse princípio foi reconhecido na Eco 92 no Rio. Perfeito. O que ele fala? Ah, eu lembro que ele fala assim, o princípio fala assim, que as gerações atuais, que estão aqui atualmente, 3, 4, tem alguns que têm a felicidade de ter 5 gerações, cada vez menos possibilidade, mas tem uns que têm. Então as gerações atuais têm que gastar racionalmente os recursos naturais para atender às suas necessidades, olha bem o termo, necessidades, para poder deixar recursos naturais para atender às necessidades das gerações futuras. Tá. Eu pergunto para você, você tem que usar recursos naturais para satisfazer o quê? Necessidades. Então, não os seus desejos loucos. Ah, porque se nós usarmos recursos naturais para atender às necessidades, ainda tem para 8 bilhões de pessoas. Mas para atender todos os nossos caprichos, não tem. E eu vejo que tem alguns famosos, né? Para mim, famoso é Cristo, é Buda, mas toda hora, é famosos. Os famosos abrem a casa deles, tem 300 pares de sapato. Só se for para os espíritos que habitam na casa usar. Para que 300 pares de sapato? Explica para mim. Percebe? Nós que eu falo assim, aqueles que têm a possibilidade, né? Gastam acima da necessidade. Então não sobram recursos naturais, nem para essa, nem para a próxima. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, o princípio está escrito dessa maneira, mas você tem que lembrar que desenvolvimento sustentável é desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade. Portanto, é possível ganhar dinheiro? É possível e necessário. Nós vivemos num regime capitalista. Está no artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano em um regime liberal, capitalista. Portanto, pode-se ganhar dinheiro no Brasil? Deve-se ganhar. Só que aí fala, tem por finalidade levar a todos dignidade, já começou o viés social, sob os ditames da justiça social, obedecidos os seguintes princípios. Inciso 2, propriedade privada, é o viés econômico. Função social da propriedade, viés social, que é o inciso 3º. Então, inciso 2º, inciso 3º, inciso 6º, defesa do meio ambiente, sustentabilidade. Então, você vai dizer, desenvolvimento sustentável é você usar racionalmente os recursos naturais para atender às necessidades, não os caprichos das pessoas. E aí você vai ter recursos naturais para atender às necessidades das gerações futuras. Por isso é que toda atividade humana, não só atividade econômica, tem que trabalhar numa harmonização do viés econômico, social e ambiental. Isso é desenvolvimento sustentável. Luiz, nós estamos exercitando isso? Não. E aí outro dia caiu num concurso pela primeira vez o que é o princípio do decrescimento sustentável. Decrescimento sustentável? É. Eu não tenho ideia. Decrescimento sustentável significa utilize recursos ambientais não para as suas loucuras, os seus desejos, mas use os recursos naturais para as suas necessidades. Sabe o que é isso? É o princípio do consumo sustentável. Então, decrescimento sustentável significa consumo sustentável. Você lembra que antes usava aquela frase menos é mais? Então, mas é tudo modismo no Brasil, você percebeu? Então começou com dignidade humana, depois empoderamento das mulheres, menos é mais, resiliência. Eles adoram criar clichês, e aí todo mundo entra, fica durante um ano falando, e depois todo mundo esquece.
Ambientalista não esquece. Eu sou ambientalista, acho que desde que eu nasci. Eu acho que quando eu saí do útero da minha mãe, eu já era uma árvore. Eu tenho essa impressão. Um ambientalista, ele vive isso cada dia mais. A gente não vive de modismo. Qual que é a nossa moda? É o verde, exuberante. Mas onde você quer chegar? Porque agora a moda é ESG. Você percebeu? Ah, nossa empresa ela atua em ESG. Que lindo. Você sabe o que é ESG? Pessoal, E é a primeira letra da palavra inglesa para meio ambiente. Tanto que no Brasil a gente troca E por A. Então, se na tua prova cair ASG, tá certo. Se você usar a palavra americana, ESG. Então, A ou E é o ambiental, S é o social e o G é governança, é a parte econômica. Então, sabe o que é ESG? É uma empresa operar em harmonia dos 3 vetores que eu acabei de falar para você. O vetor econômico, o vetor social e o vetor ambiental. Nossa, eu pensei que era uma coisa nova. Mas já falei, é modismo. Isso está escrito na nossa Constituição desde 88. E vou além. Na Lei de 81, 6938, o artigo 2º já fala: nós precisamos ter uma composição, uma harmonização dos vetores econômico, social e ambiental. 81. Você fala, 81 são 43 anos atrás. Então, e agora eles descobriram algo, parece que puseram o ovo em pé. E eu vou em alguns seminários e tal, e eu fico rindo. Aí pergunta assim, promotor ambiental? Eu sou promotor ambiental, né, gente? Promotor, quanto tempo o senhor está no meio ambiente? Eu? 25 anos. Você só faz isso, só. Só cuido de bicho, passarinho, flor. Não é só disso, né? Se fosse só disso, estava bom. Em cada bomba. E por que o senhor está rindo? Eu estou rindo porque isso que você está falando, eu já mexo com isso há 25 anos, mas 18 anos antes dos 25, já está escrito ESG na nossa legislação e na Constituição Federal Brasileira. E agora vocês puseram o ovo em pé. Só que aí ele pode perguntar na tua prova. Aí, ó, ele pode perguntar na tua prova. Mas, Luiz, tem muitas empresas que falam que operam no ESG e é mentira? Lógico que é. Ele inventa dados. Por quê? Porque faz bem. Ele mostra uma postura ética. Então ele fala para o povo, olha, nós operamos em ESG. E tem pessoas, infelizmente, que não leem e não vão ver que eles não praticam. Então você pega empresas e multinacionais que têm ainda trabalho escravo. Você vê de vez em quando aí. Bom, então eu pergunto, se ele perguntasse na tua prova, como é que chama isso no mundo? Como é que chama aquela empresa que faz uma baita publicidade de que opera em ESG e a gente descobre que não opera? Greenwashing. Greenwashing é green de verde. Washing, lavar. Você faz uma limpeza falsa, verde, para eticamente se mostrar como uma empresa maravilhosa. Porque você pode ver que tem muita publicidade enganosa, inclusive na questão econômico-financeira. Eu não vou ficar aqui citando, mas quantas empresas que de repente falam, nossa, quebrou! Dívida de bilhões! Mas olhando aqui o balanço dela, não dava para ver. Lógico, mascararam. Não se mascara na contabilidade e depois estoura. Eu não vou ficar citando o nome da empresa aqui, mas você já sabe. Então existe esta manobra contábil, econômico-financeira, no ambiental. Perfeito? Greenwashing.
É a publicidade enganosa verde. Mas, Luiz, publicidade enganosa não é crime? Claro, crime contra o consumidor. Se ele perguntar para você, aí é ambiental e consumidor. Lembra do artigo 37, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe publicidade enganosa? Lembro. Então, isto, além de ser uma infração administrativa, existe o crime do consumidor, deve ser o 66, 67. Bem, outra coisa que eu queria falar para você, que eu tenho a impressão que ele pode perguntar para você, vai estourando o prazo, né? Presta atenção, marca aí, 90% de chance de cair. Meus amigos, quando você... Olha bem, vou começar um pouquinho antes. Quais são as modalidades de licenciamento ambiental que nós temos? Eu lembro que tem o licenciamento trifásico. Sim, mas tem um licenciamento mais simples. Como é que chama? Não estou lembrado. Licenciamento ambiental simplificado. Então, presta atenção. No licenciamento ambiental simplificado, ele é simples mesmo. Tanto que as 3 licenças saem de uma vez só. Só que não sai tudo num papel só, hein? Elas saem num dia só, mas elas saem 3 em separado. Mas onde que está o licenciamento simplificado? No artigo 12, parágrafo 1º, 12, parágrafo 1º, da resolução CONAMA 23797. E se ele perguntar assim, quais são os requisitos para que uma empresa possa se valer do licenciamento ambiental simplificado? Você vai falar 2 requisitos. O empreendimento tem que ser um daqueles que causam pequeno impacto ambiental. Pequeno impacto ambiental. Primeiro requisito. Segundo requisito, tem que ter autorização do Conselho do Meio Ambiente. Para você, ele vai perguntar do Conselho Nacional. Por quê? A prova da OAB sempre pergunta na questão federal da União. Mas qual é o Conselho Nacional do Meio Ambiente? CONAMA. Conselho. NA, Nacional. MA, Meio Ambiente. CONAMA, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, um licenciamento simplificado, ele exige um empreendimento de pequeno impacto ambiental e autorização do Conselho, que no caso da tua prova, 99% de chance dele perguntar Conselho Nacional, que é o CONAMA. Tá, beleza. E quando não for, então, o licenciamento simplificado? Aí é o licenciamento trifásico. E o licenciamento trifásico, ele é chamado assim por quê? Porque tem 3 fases. Tem 3 fases? Sim. Na primeira fase, olha bem a pergunta, na primeira fase, qual é a licença que sai no trifásico? Eu lembro que é LP, licença prévia. Boa. Licença prévia, primeira fase. Qual é a segunda fase? Licença de instalação, LI. Isto, LP, licença prévia, LI, licença de instalação. E a terceira? LO, né? Licença de operação. Boa. LI, LP, LO. Essas são as 3 do regime trifásico. Aí vem, esse é o artigo 8º, anote aí, artigo 8º da resolução CONAMA 23797. Bom, aí eu pergunto, qual é o prazo que tem a licença prévia, a primeira? Artigo 18.1 dessa resolução. Tem que ter 5 anos ou menos. Não pode passar de 5. E se passar de 5 e o sujeito não cumprir a licença prévia? Caduca e começa do 0. 5 é o máximo. E a licença de operação, e a licença de instalação, a segunda? Está no artigo 18.
Não pode passar de 6. O sujeito tem 6 anos no máximo para instalar a empresa. Luiz, e se ele não conseguiu instalar em 6? Caduca e começa do zero. E a licença de operação? Aí eu lembro que a licença de operação me parece que é de 4 a 10 anos. Isto, está lá no artigo 18. Então vamos imaginar que o seu cliente, você tem um cliente que é um empreendedor, ele tem a licença tudo direitinho, só que o órgão ambiental de 4 a 10 anos, ele deu licença de 8 anos, tá? O que você vai ter que fazer ao final dos 8 anos? Eu acho que nada. Por que nada? Porque licença no direito administrativo é definitivo. Esqueça! Licença ambiental vence e se você não renovar, tranca a empresa. É assim? É. Então tem que renovar, sempre. A licença de operação tem que ser renovada. É aí que entra a questão que pode cair para você. O artigo 14, parágrafo 4º, anote aí, artigo 14, parágrafo 4º da Lei Complementar 140/2011, o artigo 14, parágrafo 4º da Lei Complementar 140/2011, ele não vai falar do jeito que eu vou falar de maneira mais simples. Mas ele diz assim, é assim que você tem que entender. Ele diz assim: você, advogado, você, empreendedor, tem que requerer, não é obter, tem que requerer a renovação da licença 120 dias, pelo menos, antes de vencer. Tá. Então esse é um prazo, sim, é um prazo que favorece. 120 dias, Luiz, e para eu guardar 120 dias? Lembra, prazo do mandado de segurança. É verdade. Vou guardar assim. Então, pelo menos 120 dias do vencimento da licença de operação tem que requerer. E quanto tempo o órgão tem para decidir se renova ou não? Os órgãos ambientais não têm gente. Não. Eles estão com 40% do que tinha. Então, veja, se nos 120 dias ele disser sim, renovar, renovou por quanto tempo? Depende, olha lá, de 4 a 10 anos. Aí ele pôs 8 de novo. Então, tem 8 anos para o teu cliente operar. E daqui a 8 anos? 120 dias antes dos próximos 8 anos, vai ter que pedir a renovação de novo. Tá, e se o poder público disser não renovo? Não é não. Eu vou em juízo com mandado de segurança. Então, pessoal, eu estou na Câmara Ambiental do TJ de São Paulo desde 2005, 19 anos. De cada 100 casos, um ganhou. Mas não foi porque o juiz deu a renovação. É porque ele encontrou uma ilegalidade. Porque você não tem, você está com mandado de segurança. O teu cliente tem direito adquirido à renovação ou ele tem direito adquirido a pedir a renovação? Ele tem direito adquirido a pedir. Então, se ele pediu, pode ser sim ou não. Eu não tenho direito à renovação. Então, o que meu cliente faz? Faz de tudo para atender o que o órgão ambiental está pedindo, para que a renovação seja feita administrativamente. Tá, então já entendi. Sim é sim, não é não. Tá. E se por acaso o órgão ambiental passa os 120 dias e o órgão ambiental não analisa, porque não tem gente? Então, aí, o artigo 14, parágrafo 4º diz: o prazo que venceu hoje, por exemplo, ele prorroga. Então, prorroga o prazo? Prorroga. Porque o problema é do órgão. Mas prorroga até quando? Até o órgão ambiental dizer sim ou não. Mas, Luiz, pode levar 1 ano para ele dizer o sim ou não. Durante 1 ano, o teu cliente pode movimentar a empresa. Tá. Mas entraram com uma ADI para discutir isso. Sabe por quê? Porque tem alguns órgãos ambientais que o pedido de renovação faz 10 anos que está lá e ele não analisa. Então você perde o controle
Porque faz 10 anos que não analisa. Às vezes é um baita do empreendimento poluente. Então o STF, 4 meses atrás, ele julgou essa DI. Tem muita chance de cair para você. Sabe o que ele falou? Então ele falou assim, entrou com o pedido pelo menos 120 dias antes. Ok. O órgão ambiental não resolveu? Não. Tem 2 caminhos. Opa! Então ele criou mais um, sim. Ou o empreendedor fica ali tranquilo e aguarda o órgão ambiental decidir. Enquanto isso, ele pode ter atividade, isso é constitucional, ele falou isso. Ou, se o empreendedor quiser ter tranquilidade, porque às vezes o empreendedor fala, não, eu quero que examine para eu ficar tranquilo mais 8, 10 anos. Você pode pedir a renovação supletiva. Supletiva, sim. Se você pediu renovação num órgão municipal e ele não resolveu, você pode então pedir para que o Estado resolva o que o município não resolveu. Então a renovação vai para o próximo órgão. Do municipal, você busca o estadual. E se a renovação que eu estou pedindo é no Estado e ele não resolve? Vai na União, no IBAMA. Isso tem chance de cair? Sim, é a decisão mais recente do STF a respeito. Meus amigos, eu quero que você continue acompanhando aí as nossas atividades. Nós temos 40 atividades, estamos mais ou menos no meio ainda, então tem muita coisa boa para acontecer até o teu exame de ordem. Vá tranquilo, fique confiante, então há muita chance de passar? Há total chance de passar. Está em você toda essa possibilidade. Acompanhe aqui o Damásio, que tem uma programação maravilhosa para você. Boa sorte, ótimo exame, estamos sempre juntos.